a consciência com a verdade divina, iluminando-lhe a mente com a sua luz, capacitando-o a enxergar os seus pecados e fazendo-o sentir-se culpado deles. Então, embora eu tivesse já consciência de meu mau procedimento, o pecado ainda me era precioso, por causa da má inclinação da minha mente e da carnalidade do meu corpo, e não me achava disposto a abandoná-lo. Não queria separar-me de meus companheiros, a sua companhia e amizade eram-me valiosas. Contudo, as longas horas em que sofri sob a convicção e a autorreprovação foram realmente penosas e doloridas. Cristão: mas não lhe parecia, às vezes, que você estava livre desses problemas? Esperançoso: sim, mas eles logo retornavam, mais difíceis de se suportar que nunca. Cristão: e o que era que lhe trazia outra vez à mente os pecados? Esperançoso: muitas coisas, como encontrar um homem bom nas ruas, ouvir alguma leitura ou citação da Bíblia, sentir dor ou ficar doente, ouvir que algum amigo ou vizinho estava enfermo, ouvir o sino da igreja chamar para um culto fúnebre, ouvir de uma morte acidental ou repentina, pensar na morte, mas especialmente pensar em comparecer diante de Deus no julgamento. Cristão: e você pôde alguma vez livrar-se facilmente do sentimento de culpa? Esperançoso: não, não mesmo. Porque quando tentava fazer isso, o pecado parecia agarrar-me fortemente. Contudo, quando considerava voltar aos meus velhos pecados, isso trazia-me um desgosto a mais, porque a minha mente fora mudada, e a ideia parecia-me repulsiva. Cristão: e o que você fazia nessas ocasiões? Esperançoso: eu tentava corrigir-me, pois acreditava que esse fosse o único meio de escapar à condenação e achar a paz. Cristão: de que modo você melhorou? Esperançoso: não renunciei apenas aos meus pecados, aquilo que eu considerava pecado, mas também aos meus companheiros pecadores, e dediquei-me às boas obras, como orar regularmente, ler a Bíblia, ir à igreja, fazer caridade, ser pontual em minhas obrigações e falar a verdade. Era cuidadoso em observar essas coisas e muitas outras. Cristão: então você imaginou que assim tudo estava bem? Esperançoso: sim, por um tempo, até a minha consciência incomodar-me novamente. Cristão: como é que esse incômodo voltava se você já tinha uma boa vida moral? Esperançoso: diversas coisas levaram-me a duvidar e a sentir que nem tudo estava bem. Por exemplo, algumas frases como estas: não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas todas as nossas justiças são como trapos da imundícia. Pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada, e tudo que não é de fé é pecado. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. De todas essas declarações claras e enfáticas da verdade, concluí o seguinte: se não é pelas obras de justiça e da lei que a pessoa é justificada e salva, então não estou salvo. Todas as minhas justiças são como trapos de imundície. E se tudo que não é pela fé é pecado, todas as minhas obras são pecaminosas, porque não possuo fé verdadeira. Se tivesse uma fé real, seria justificado e teria paz em meu coração. Se não tenho, deve ser porque não sou nascido de Deus. E se não sou nascido de Deus, jamais poderei ver o reino do céu. Além disso, ainda que todas as minhas obras sejam justas e aceitas por Deus, nunca poderão pagar pelos pecados que cometi antes de resolver viver corretamente. Assim, a velha conta não foi acertada, e estou afundando-me cada vez mais em dívida com Deus. Terei uma tremenda quantia a pagar quando comparecer diante do juiz. Cristão: uma excelente aplicação, mas por favor, continue. Esperançoso: outra coisa que muito me preocupava depois de minha reforma era quando eu examinava de perto os meus melhores feitos. Eu podia ver o mal misturado ao bem, motivos errados, egoísmo e orgulho. Assim, fui forçado a concluir que, apesar de todos os meus esforços e da boa opinião a respeito de mim mesmo, continuava cometendo pecados suficientes para enviar-me ao inferno, ainda que a minha vida anterior fosse impecável. Cristão: e o que você fez a respeito disso?
Esperançoso. O que fiz? Não sabia o que fazer até ir a Fiel com os meus problemas. Ele e eu éramos amigos chegados. Ele explicou-me que a menos que pudesse obter a justiça de um homem perfeito, que nunca pecara, nem a minha justiça própria, nem toda a justiça do mundo poderia salvar-me. Cristão. E você creu que ele estava dizendo-lhe a verdade? Esperançoso. Sim. Mas, se me houvesse dito isso quando estava satisfeito comigo mesmo, teria pensado que ele era um excêntrico. Depois, porém, que via a minha corrupção e o pecado que se apegava à minha melhor performance, tive de admitir que ele estava certo. Cristão. Mas quando sugeriu-lhe isso pela primeira vez, você acreditou que tal homem pudesse ser encontrado? Esperançoso. Bem, devo confessar que a princípio a ideia pareceu-me fantástica. Todavia, depois de algumas discussões com ele e de perceber nele a fé e o espírito leve, acreditei definitivamente. Cristão. E você indagou-lhe que homem era esse e onde poderia ser encontrado? Esperançoso. Sim, e ele contou-me que o tal homem era Jesus, o Cristo, que se achava agora sentado à direita de Deus, e que eu podia ser justificado por ele, crendo nele e no que fizera por mim, ao morrer sobre a cruz. Perguntei-lhe como a justiça desse homem poderia ser eficaz em justificar outro perante Deus. Explicou-me que ele morrera, não por si mesmo, mas por mim, para expiar os meus pecados, pagar toda a minha dívida com Deus, e que Deus aceitara o que ele fizera por mim, e que quando cresce nele e no que realizara, a sua justiça ser-me-ia imputada. Cristão. O que você pensou disso? Esperançoso. Eu criei que Jesus era justo e que morrera pelos pecados do mundo. Duvidei, no entanto, que ele imputaria a sua justiça a alguém tão pecador como eu. Imaginei que fosse condenar-me perante Deus e que isso seria correto. E o que Fiel disse sobre seu pensamento? Esperançoso. Ele convidou-me. Por que não vem a ele e vê? Respondi-lhe que seria presunção, mas ele insistiu. Não, porque você foi convidado a ir a ele. Então ele deu-me um livro com as palavras de Jesus, encorajando-me a ir, e afirmou que cada tio e cada jota desse livro permanecem mais firmes que a terra e o céu. Perguntei-lhe o que precisava fazer quando fosse a Cristo. Ele respondeu que eu deveria implorar ao Pai, com todo o meu coração e minha alma, para que o revelasse a mim. Inquiri-lhe o que eu poderia dizer em minha defesa. A sua resposta foi: você o achará sentado numa banca de misericórdia, onde ele se assenta o ano inteiro, concedendo perdão e absolvendo aos que se achegam. Diga-lhe simplesmente, com todo o seu coração: Deus, seja misericordioso comigo, que sou pecador. Reconheço e confesso a minha pecaminosidade e todos os meus pecados. Ajuda-me a conhecer e a crer em Jesus Cristo, pois compreendo que sem a sua justiça e misericórdia, e a menos que eu acredite em sua justiça e aceite-lhe a misericórdia oferecida, estarei perdido para sempre. Senhor, ouvi dizer que o Senhor é Deus misericordioso e que enviou o seu Filho, Jesus Cristo, para ser o Salvador do mundo, e que o Senhor está disposto a conferir a sua bondade e graça a um pobre e perdido pecador como eu. E eu sou, de fato, um desprezível e desamparado pecador. Senhor, tire os meus pecados e dê-me a sua justiça. Manifesta a sua graça na salvação da minha alma. Em nome de Jesus. Amém. Cristão. E você fez conforme foi instruído? Esperançoso. Sim, muitas e muitas vezes. Cristão. E não foi tentado a desistir? Esperançoso. Sim, centenas de vezes. Mas continuei crendo ser verdade o que me dissera Fiel. Sentia que se desistisse, certamente morreria, e se continuasse orando, poderia morrer, mas se isso acontecesse, morreria junto ao trono da graça. Então, lembrei-me das palavras do livro, porque ainda há um poucochinho de tempo, e o que há de vir, virá, e não tardará. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, continuei orando até que o Pai revelou-me o seu Filho.
Cristão, e de que modo ele foi-lhe revelado? Esperançoso. Não o vi com os meus olhos físicos, mas com os olhos do entendimento. Certo dia estava muito triste, mais triste do que eu jamais fora, por causa da vileza de minha natureza, da magnitude dos meus pecados e do desamparo da minha condição. Eu não esperava nada, a não ser a condenação nas trevas eternas, quando de repente pareceu-me ver o Senhor olhando para mim e dizendo: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Eu repliquei: mas, Senhor, sou um grande pecador. Ele respondeu-me: a minha graça te basta. Interroguei-o então: mas, Senhor, o que é crer? Sua resposta foi: aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Concluí então que vir a ele era o mesmo que crer. Sabia até onde eu tinha ido. Aquilo provava-me que possuía alguma fé, ou nunca teria vindo. Entretanto, ainda sentia-me faminto e sedento de alguma coisa. Como poderia eu entender? Então, ouvi o apóstolo Paulo dizendo: não se sujeitaram à justiça de Deus. Eu sabia que Cristo era a justiça de Deus, e como os judeus, não me submeti a ele. Se eu o tivesse feito, raciocinava eu, Deus já me teria aceitado, pois a sua palavra promete: o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Então, avivaram-se em minha mente estas maravilhosas escrituras. Mas, aquele que não pratica, porém, crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê, o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. Aquele que nos ama e em seu sangue lavou-nos dos nossos pecados. Agora estava claro para mim que Cristo era o único mediador entre Deus e os homens, e que pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Crie então na bondade e na infinita misericórdia do Senhor Jesus Cristo, e em seu grande poder para salvar, e o seu amor e a sua paz, como um rio, fluíram em minha alma. Vi que ele não apenas era justo, como era capaz de fazer do pior dos pecadores um justo diante de Deus. Cessei, então, com os meus esforços e confiei totalmente nele. E ele lavou-me, deixando-me limpo e alvo. Aceitou-me e deu-me a paz que excede todo o entendimento. Doce paz, o dom do amor de Deus. Cristão. Essa foi, de fato, uma revelação de Jesus Cristo à sua alma. Que efeitos específicos teve isso em seu espírito e em sua vida? Esperançoso. Meu coração transbordou de alegria e paz, e também de amor por Jesus Cristo, sua palavra, seus caminhos e o seu povo. Ele deixou-me ver que todo o mundo, não obstante toda a sua justiça, acha-se em estado de condenação, e que Deus, o Pai, sendo absolutamente justo, pode justificar legitimamente o ímpio pecador que nele crer. Agora, sentia-me extremamente envergonhado de minha vida passada e totalmente surpreso de minha profunda ignorância, por não ter visto antes a incomparável beleza do amor de Deus revelado na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Sentia que se tivesse 1000 vidas para dar, alegremente as daria ao serviço do Senhor Jesus e por seu amor. Capítulo 10. A conversa com ignorância. A esta altura, o jovem ignorância alcançara Cristão e esperançoso no caminho para a cidade celestial. Cristão dirigiu-se a ele. Vamos, jovem, por que ficou tão para trás? Ignorância. Gosto de estar sozinho a maior parte do tempo, a não ser que esteja com pessoas que pensem como eu. Questões investigadoras. Cristão. Como vão as coisas, querido ignorância,
entre a sua alma e Deus. Ignorância. Muito bem, espero, pois estou sempre cheio de bons pensamentos que me vêm à mente e consolam-me no caminho. Cristão. Partilharia alguns deles conosco? Em que você tem pensado? Ignorância. Ora, penso frequentemente em Deus e no céu. Cristão. Assim fazem todos os homens. Ignorância. Mas em meus pensamentos desejo Deus e o céu. Cristão. Assim fazem muitos que podem nunca os ver. Há um provérbio sagrado que diz: a alma do preguiçoso deseja, e coisa nenhuma alcança. Ignorância. Mas desisti de tudo por causa deles. Cristão. Alguém pode pensar assim e estar errado. Desistir de tudo é muito mais difícil do que muita gente imagina. O que faz acreditar que desistiu de tudo por causa de Deus e do céu? Ignorância. Meu coração me assegura que eu fiz. Cristão. Mas seu coração é confiável? A Bíblia afirma: o que confia no próprio coração é insensato. Ignorância. Isso foi dito a respeito do tolo. Eu não sou tolo. Meu coração é bom sábio. Cristão. Como você sabe? Que meios você possui para testar o próprio coração? Ignorância. Meu coração conforta-me na esperança do céu. Cristão. Isso pode ser falso. Jeremias, o profeta, alertou: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? O coração de um homem dá-lhe esperanças quando não há solo para ela. Ignorância. Mas o meu coração e a minha vida concordam, então a minha esperança está bem fundamentada. Cristão. Que provas você tem de que seu coração e a sua vida harmonizam? Ignorância. Meu coração assim me diz. Cristão. O seu coração assim lhe diz? Se a palavra de Deus não sustiver este testemunho, qualquer outro testemunho não terá valor. Ignorância. Mas não é um coração com bons pensamentos e uma vida sincera que estão de acordo com os mandamentos de Deus? Cristão. Sim, de fato, mas uma coisa é tê-los e outra é pensar que os tem. Ignorância. Diga-me, de acordo com a Bíblia, o que são bons pensamentos e o que é uma vida sincera. Cristão. Há bons pensamentos de várias espécies, a respeito de nós mesmos, concernentes a Deus e sobre a humanidade. Ignorância. O que são bons pensamentos a respeito de nós mesmos? Cristão. Pensamentos que concordam com a palavra de Deus. Ignorância. Quando os pensamentos sobre nós mesmos estão de acordo com a palavra de Deus? Cristão. Quando aplicamos a nós os mesmos julgamentos que a palavra de Deus aplica. Por exemplo, a palavra de Deus fala daqueles que estão em estado natural. Não há um justo, nem um sequer. Não há quem faça o bem. Ignorância. Nunca acreditarei que o meu coração seja mau. E, concernente a Deus, o que são bons pensamentos? Cristão. O mesmo que eu disse a respeito de nós mesmos. Quando os nossos pensamentos sobre Deus estão de acordo com o que a sua palavra diz sobre Ele. Temos o correto pensamento sobre Deus quando pensamos que Ele nos conhece melhor do que nós e pode ver nosso pecado quando nada podemos enxergar. Ignorância. Você acha que sou tão tolo a ponto de imaginar que Deus não pode ver mais que eu? Ou que ousaria vir a Deus confiado em minha boa performance? Cristão. Bem, o que você pensa desse assunto? Ignorância. Ora, penso que devo crer em Cristo para a justificação. Cristão. Como você pode imaginar que crê em Cristo quando não vê que precisa dele? Você não vê o seu pecado inato nem o seu pecado atual.
mas tem uma opinião de si mesmo que o coloca além da necessidade de um Redentor. De que modo, então, você crê em Cristo? Ignorância. Creio o suficiente, por isso tudo. Creio que Cristo morreu pelos pecadores e que devo ser justificado da maldição perante Deus, por meio da sua graciosa aceitação da minha obediência à sua lei. Cristo torna as minhas obrigações religiosas aceitáveis ao seu Pai, por seus próprios méritos, e o Pai justifica-me por causa de minha obediência ao seu Filho. A diferença entre a verdadeira e a falsa fé. Cristão. Vou replicar a sua confissão de fé da seguinte maneira. Primeiro, você crê com uma fé imaginária, porque tal fé não se encontra registrada em lugar algum da palavra de Deus. Segundo, a sua fé é falsa, porque reivindica justificação pela justiça de Cristo, sem aceitar para si essa justiça. Enquanto você se apega à sua justiça imaginária, rejeita a justiça de Cristo. Ademais, a sua fé não aceita a morte de Cristo como necessária à nossa justificação. Em vez disso, você o recebe como um exemplo e um justificador das suas ações de crente, o que é uma invenção da mente carnal, sem fundamento nas Escrituras. Por conseguinte, a sua fé é enganosa e o deixará sob a ira de Deus no dia do julgamento. A verdadeira fé justificadora torna a alma sensível à sua condição de perdida e a faz buscar refúgio em Cristo, na sua cruz e na sua justiça para ser salva. A justiça de Jesus não consiste meramente num exemplo e num ato de graça que aceita as pessoas sobre as bases de sua obediência à lei. Ela inclui a obediência do próprio Cristo à lei de Deus, bem como seu ato de tornar-se responsável por toda a humanidade em desobediência, a ponto de morrer pelos pecados dela. Essa morte requerida dos pecadores foi suportada por ele, para que o culpado que nele crê seja absolvido, receba a sua justiça e seja justificado. Essa é a justiça aceita pela fé verdadeira. Sem ela, a alma será condenada. Ignorância. O quê? Você quer que confiemos no que Cristo fez pessoalmente, sem qualquer participação nossa? Esse conceito presunçoso daria licença a toda a nossa concupiscência e encorajar-nos-ia a ignorar os mandamentos de Deus e a viver como bem nos parecesse. Por quê? Que importância teria o nosso modo de viver se fôssemos permanentemente justificados pelo que Cristo fez por nós, independente de qualquer coisa que façamos? Cristão, penso que o seu nome lhe é apropriado. Pelo menos, a sua resposta indica ser este o caso, pois você, evidentemente, ignora o que seja a justiça justificadora e a segurança da alma que tem fé nesta justiça. Sim, e você ignora também os efeitos da fé salvadora da alma, que muda e ganha o coração para Deus em Cristo, fazendo a pessoa amar a palavra de Deus, o seu nome, os seus caminhos, o seu serviço e o seu povo. Essa fé e esse amor são as mais fortes e mais duradouras virtudes neste mundo. Eles são, na realidade, a natureza de Deus na vida humana. Esperançoso. Pergunte-lhe se Cristo já lhe foi revelado. Ignorância. O quê? Vocês acreditam em revelações especiais? Penso que o que vocês e todos os da sua espécie afirmam sobre esse assunto não passa do fruto de cérebros confusos. Esperançoso. Ora, filho, Cristo está oculto em Deus de um modo tão misterioso à compreensão do homem natural que não pode ser conhecido como Salvador se o Pai não o revelar. Ignorância. Essa é a sua fé, não a minha. Contudo, estou certo de que a minha é tão boa quanto a sua, embora não tenha na cabeça tantas fantasias. Cristão, você não deve falar tão desrespeitosamente de um assunto tão sério. Também eu afirmarei enfaticamente que ninguém pode conhecer a Jesus Cristo, senão
pela revelação do Pai. E sou igualmente enfático sobre a fé pela qual a alma repousa segura em Cristo. A fé correta deve ser operada pelo poder de Deus, e posso perceber, querido jovem, que você é completamente destituído dessa fé. Desperte, querido ignorância, e veja a sua miséria e condenação, e busque salvação em Cristo Jesus, pois unicamente pela justiça dele você estará livre da ira vindoura. Ignorância fica para trás. Ignorância. Companheiros, vocês andam rápido demais para mim. Não consigo acompanhá-los. Vão à frente se quiserem, e irei mais devagar. Cristão esperançoso prosseguiram conversando e deixaram a ignorância para trás. Esperançoso. Que pena! Por nossa cidade passa muita gente nessa condição. Famílias inteiras. Sim, ruas completas e muitos deles intitulam-se peregrinos. E se há tantos em nossa cidade, através da qual os peregrinos passam todos os dias, quantos não existirão nas cidades e países de onde eles vêm? Cristão. É como diz a palavra: se lhes untaram os olhos para que não vejam. Mas o que você acha dessas pessoas? Elas não tiveram em nenhum momento convicção de seus pecados ou temor do futuro? Você acha que elas sequer imaginam que o seu estado e posição sejam perigosos? Esperançoso. Você é mais velho que eu. Prefiro que responda à questão. Cristão. Acredito que em certas ocasiões eles já tiveram alguma convicção do pecado e medo do futuro, mas não sabem que esse temor visa ao seu bem. Consequentemente, esforçam-se desesperadamente para sufocar o medo e, depois de afastá-lo da mente, gabam-se de serem capazes de dominar os sentimentos. Esperançoso. Creio que o temor visa a conformar o homem ao plano de Deus, levando-os ao começo da peregrinação. Cristão, sem dúvida, se for o tipo certo de temor, pois a palavra declara: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Esperançoso. E como distinguir o tipo benéfico de temor? Cristão. O temor verdadeiro ou benéfico é reconhecido por 3 coisas. Traz profunda convicção do pecado, leva ao arrependimento e à fé salvadora em Cristo. Cria na alma uma santa reverência por Deus, sua palavra e seu caminho, mantendo o coração sensível e levando a pessoa a recuar diante de qualquer coisa que possa afastar de Cristo a sua vida. Entristecer o Espírito Santo, encorajar o inimigo a falar injuriosamente ou trazer desonra ao nome do Senhor. Esperançoso. Bem dito. Creio que você falou a verdade. Já não estamos quase saindo da Terra Encantada? Cristão. Por quê? Você está cansado dessa discussão? Esperançoso. Oh, não, de jeito nenhum. Mas estava imaginando onde estamos. Cristão. Ainda temos cerca de 3 quilômetros à frente, mas vamos continuar nossa discussão? Prosseguindo, os ignorantes não sabem que a convicção do pecado, que os deixa temerosos do futuro, é para o seu bem. Por essa razão, buscam extingui-la. Esperançoso. E como eles a removem? Cristão. Eles acham que esses temores são inspirados pelo diabo, quando, na verdade, são infundidos por Deus, e pensando assim, resistem a eles como a algo mau, que lhes desequilibrariam a mente. Também acham que tais receios enfraquecem a fé. O que eles têm é apenas fantasia, não fé, e endurecem contra eles o coração. Presumem que o medo é uma fraqueza e que é errado sentir-se receoso. Consequentemente, apesar de suas sinceras convicções, tornam-se excessivamente autoconfiantes. Acreditam que o medo tende a destruir-lhes a felicidade e a sua desprezível justiça própria. Por isso, resistem a ele com toda a sua força de vontade. Esperançoso. Sei disso por experiência própria, porque antes de conhecer o significado da convicção, pensava assim também. Discutindo a apostasia. Cristão.
Você conheceu em sua terra, cerca de 10 anos atrás, um tal de senhor temporário? Esperançoso. Se o conheci? Sim. Ele vivia na cidade de Sem Graça, cerca de 6 quilômetros de honestidade, e era vizinho, se não me engano, de um tal de Retrocesso. Cristão, isso mesmo. Ele já morou sob o mesmo teto que o senhor Retrocesso. Bem, Temporário estava, uma vez, muito preocupado sobre o correto relacionamento com Deus, e acredito que ele tivesse, então, algum conhecimento de seus erros e do salário do pecado. Esperançoso, concordo com você. Ele morava a apenas uns 4 quilômetros de minha casa e sempre vinha, em lágrimas, pedir meus conselhos. Realmente me dava pena e espero que ele encontre a fé real e torne-se um cristão. Mas agora vemos que não são todos os que clamam, Senhor, Senhor, que entram no reino do céu. Cristão, ele contou-me certa vez que estava decidido a sair em peregrinação, mas repentinamente travou amizade com o Senhor Salvação Própria e tornou-se um estranho para mim. Esperançoso, qual foi a razão dessa sua mudança repentina e por que outros apostatam desse modo? Cristão, boa pergunta. O que você acha ser o motivo? Esperançoso, em minha opinião, há 4 razões para isso. Primeiro, embora a consciência de tais homens seja despertada, a sua mente não é mudada. Então, quando o sentimento de culpa esfria, voltam-se naturalmente às suas velhas atitudes carnais. A sua consciência culpada leva-os a temer o inferno, e o medo do inferno cria um interesse pelo céu. Não obstante, quando o sentimento de culpa se vai, o medo do inferno desvanece, e eles perdem o interesse no céu. Voltam, então, à sua antiga vida e aos prazeres passageiros do mundo. Segundo, tem medo dos homens que os escravizam, e que o receio do homem arma laços. Eles parecem ansiosos pelo céu, enquanto as chamas do inferno crepitam-lhes nos ouvidos. Mas, quando esse terror se vai, eles têm outros pensamentos, que é bom ser sábio e não correr o risco de perder tudo, ou de meter-se em problemas inevitáveis. Por essa razão, procurando evitar riscos, retrocedem aos caminhos do mundo. Terceiro, são orgulhosos, e as pessoas orgulhosas do mundo os faz sentir que a religião cristã é para os pobres e inferiores. Por conseguinte, quando perdem o senso de culpa e o receio do tormento, retornam ao curso anterior. Quarto, porque a ideia de culpa e punição lhes é insuportável. Preferem permanecer esquecidos de sua miséria até que ela lhes chegue. Um enfrentamento honesto de sua culpa e de seu sofrimento futuro mandá-los-ia a Cristo em busca de perdão e de jubilosa libertação. Contudo, evitam os pensamentos de culpa e punição, livram-se de seus sentimentos sobre a ira de Deus e endurecem cada vez mais o coração à verdade. Cristão, você chegou bem perto do âmago da questão. No entanto, bem no fundo de todo esse comportamento está a vontade obstinada. A princípio, eles parecem estar arrependidos, mas são como o criminoso que chora diante do juiz, não por causa do crime, mas porque foi preso e deverá ser punido. Dê-lhe a liberdade e voltará a ser um ladrão ou assassino, ao passo que, se sua mente for mudada, ele será um bom cidadão. Esperançoso, expus-lhe os motivos pelos quais retrocedem. Agora mostre-me a maneira pela qual se dá a apostasia. Cristão, bem, penso que é assim. Primeiro, eles afastam o pensamento o tanto quanto possível de qualquer lembrança de Deus, da morte e do julgamento por vir. Então, gradualmente, desistem da autodisciplina, como a oração, o freamento à luxúria, a vigilância da conduta, o pesar pelo pecado e coisas semelhantes a essas. A seguir, afastam-se da companhia dos cristãos animados e cordiais. Depois, passam a negligenciar os deveres em comum, como ler e ouvir a palavra de Deus, frequentar as reuniões e coisas assim. Daí, começam a achar falta nos cristãos piedosos, vendo neles fraquezas que não passam de fantasias suas, blasfemando pelas costas o bom nome dos discípulos.
Passam então a associar-se com pessoas mundanas, de moral frouxa e mal intencionadas. Até entregam-se secretamente a práticas carnais, sensuais e imorais, e ainda procuram achar tais coisas naqueles que são tidos como verdadeiros, a fim de desculpar-se dizendo que os tomou como exemplo. Depois disso, brincam abertamente com o pecado. Finalmente, endurecidos, mostram-se como realmente são, francamente pecaminosos, e assim, afundando novamente no abismo da miséria, perecem para sempre no próprio engano, a menos que o milagre da graça os impeça. Capítulo 11. Próximo à cidade de Deus. Desfrutando da estrada na terra de Beulá. Agora eu via que os peregrinos haviam atravessado o terreno encantado e já adentravam a terra de Beulá. O ar era doce e revigorante. Eles descansaram e deleitaram-se por algum tempo nessa terra. Ali, ouviram o canto contínuo dos pássaros e observaram as flores, que vicejavam em toda parte. Escutaram também a voz da rola sobre a terra. Neste pacífico país, o sol brilha o ano inteiro. Ele fica bem longe do vale da sombra da morte e fora do alcance do gigante desespero. Nessa terra ensolarada, não se pode ter a mais pálida concepção do castelo da dúvida. Dali, os peregrinos puderam avistar a cidade santa. Também encontraram lá alguns dos habitantes da metrópole eternal, porque nessa terra de Beulá, os seres celestiais frequentemente passeiam com os humildes, uma vez que ela fica nos limites do céu. Nessa terra, os votos da noiva e do noivo são renovados. Ali, nada faltou aos peregrinos, pois havia abundância de tudo o que eles desejaram em sua jornada. E ouviram vozes da cidade cantando: Dizei à filha de Sião: eis que a tua salvação vem, eis que com ele vem o seu galardão. E todos os habitantes daquela terra chamavam os peregrinos de povo santo, remidos do Senhor. Enquanto passeavam por essa terra, tinham mais alegria do que jamais haviam experimentado nos lugares afastados do país para onde se dirigiam. Chegando mais perto, tiveram uma visão mais perfeita da cidade e puderam notar que ela era feita de pérolas e pedras preciosas, e as suas ruas pavimentadas de ouro. Por causa da glória natural da cidade e do reflexo dos raios solares sobre ela, Cristão desejou-a tão profundamente que adoeceu. Esperançoso também sentiu o aperto do dissabor. Assim, ficaram ali durante dias, chorando a dor aguda de seus corações. Se achardes o meu amado, dizei-lhe que adoeço de amor. Receberam, porém, maior graça e foram capazes de prosseguir a caminhada. Conforme se aproximavam mais e mais das portas luminosas, viam pomares, vinhas e lindos jardins, cujos portões abriam-se para a estrada. Eles perguntaram a um jardineiro parado junto a um dos portões: a quem pertencem esses vinhedos e jardins? E ele respondeu: pertencem ao rei, e foram plantados aqui para o deleite dele e prazer dos peregrinos. Então o jardineiro convidou-os a entrar no vinhedo e a servir-se das uvas deliciosas. Também mostrou-lhes os passeios do rei e os seus caramanchões de descanso. Ali se demoraram e adormeceram. Eles falaram muito em seu sono. Cogitei do porquê, e o jardineiro explicou-me. Admira-se de que os peregrinos falem tanto enquanto dormem? Eles estão felizes. É próprio dessas uvas serem tão doces e agradáveis, que fazem falar os lábios dos que dormem. Reparei, quando eles acordaram, que se preparavam para subir à cidade. Contudo, o reflexo do sol sobre a cidade, que era de ouro puro, resplandecia tanto, eles não podiam fitá-la com os olhos naturais.
Tiveram de olhar através de uns óculos feitos para esse propósito. Enquanto prosseguiam, encontraram 2 homens em trajes dourados, cujas faces brilhavam como a luz do sol. Indagaram dos peregrinos de onde eles eram, onde haviam se hospedado, que bênçãos e prazeres tinham experimentado, e que dificuldades tiveram de enfrentar pelo caminho. Cristão e Esperançoso relataram as suas experiências. Então, um dos resplandecentes avisou: vocês têm mais 2 dificuldades a superar. Depois estarão na cidade. Cristão pediu aos homens que fossem com eles. Os 2 consentiram, mas acrescentaram: vocês devem ir firmados na própria fé. Em meus sonhos, os vi seguirem juntos até avistarem a porta. A travessia do Rio da Morte. Entre eles e a porta havia um rio fundo, escuro e gelado, e não tinha ponte. Ao avistar o rio, os peregrinos empalideceram e silenciaram. Os 2 homens estimularam-nos: vocês devem atravessá-lo, ou nunca chegarão à porta. Não há outro jeito? Perguntaram ambos. Sim, respondeu o homem. Mas desde a fundação do mundo, apenas 2, Enoque e Elias, tiveram permissão de entrar desse outro modo, que a ninguém mais será permitido, até que Cristo venha outra vez. Então, aceitaram o inevitável. Entrando na água, Cristão começou a afundar e gritou ao seu bom amigo Esperançoso: afundo em águas profundas, os vagalhões correm sobre a minha cabeça, todas as suas ondas passam sobre mim. Anime-se, incentivou o Esperançoso. Sentiu fundo e é seguro. Ah, meu bom amigo, lamentou Cristão, as agonias da morte me cercaram e eu nunca verei aquela terra feliz. Grande horror e densas trevas desceram sobre Cristão, de modo a não poder ver o que estava adiante de si, e ele praticamente perdeu os sentidos, ficando sem saber do que se passava à sua volta. Ele não podia se lembrar ou falar coerentemente das boas coisas de que desfrutara em sua peregrinação. Entretanto, as palavras que proferia indicavam o seu grande medo de morrer naquele rio, antes de alcançar a Porta Formosa. Os que se achavam por ali perceberam que ele estava aflito pelos pecados que cometera antes e depois de se tornar um peregrino. Supuseram também, pelas coisas que ele murmurava em seu estupor, que estivesse tendo visões de fantasmas e espíritos maus. Esperançoso, por conseguinte, fazia o que podia para manter a cabeça de seu irmão acima da água. Às vezes, Cristão afundava por um segundo, e então emergia novamente, embora apenas por meia cabeça. Esperançoso tentava consolá-lo. Irmão, estou vendo a porta e vejo os santos aguardando para nos receber. Contudo, Cristão repetia: é a você que eles estão esperando. Você tem sido cheio de esperança desde que o conheci. E você também, replicava Esperançoso. Ah, irmão, se eu fosse direito, certamente Cristo Jesus viria agora em meu socorro. Mas por causa dos meus pecados, trouxe-me a essa cilada e abandonou-me. Meu irmão, admoestou Esperançoso, você esqueceu completamente o texto que fala dos maus? Não há apertos na sua morte, mas firme está a sua força. Não se acham em trabalhos como outra gente, nem são afligidos como outros homens. Essas dificuldades e angústias que você atravessa nestas águas não são sinal de que Deus o desamparou. Elas foram enviadas para lembrá-lo das coisas que recebeu da bondade dele, a fim de que confie nele na aflição. Então, Cristão refletiu seriamente por um momento, enquanto Esperançoso acrescentava: tenha bom ânimo, Jesus Cristo o curou. De repente, Cristão rompeu em voz alta: oh, eu o vejo novamente! E ele está me dizendo: quando passares pelos rios,
eles não te submergirão. Então ambos recobraram a coragem. Depois disso, o inimigo ficou quieto como uma pedra. Logo o cristão achou fundo para firmar-se de pé, e o restante do rio era raso. Alcançando o outro lado, viram na margem do rio os dois seres brilhantes esperando por eles. Quando os peregrinos saíram da água, os dois anjos saudaram-nos. Somos espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação. E eles caminharam juntos em direção à porta. Apesar de a cidade ficar sobre um alto monte, os peregrinos subiram com facilidade, porque eram conduzidos pelos braços dos seres brilhantes e porque as suas vestes mortais tinham ficado no rio. Portanto, subiram prontamente o monte, embora o fundamento sobre o qual estava edificada a cidade fosse mais elevado que as nuvens terrestres. Transpuseram as regiões atmosféricas, conversando alegremente, extremamente felizes por estarem salvos além do rio e por terem companhias tão gloriosas. A sua conversa era sobre a glória do lugar, que os seres resplandecentes chamavam de inefável. Lá, contavam eles, está o Monte Sião, a Jerusalém celestial, os muitos milhares de anjos e os espíritos dos justos aperfeiçoados. Vocês estão chegando ao paraíso de Deus, onde verão a árvore da vida e comerão dos seus frutos, que nunca falham. E ao chegar lá, receberão vestiduras brancas, e andarão e conversarão com o Rei todos os dias, por toda a eternidade. Lá, nunca mais verão as tristezas, as doenças, aflições e mortes que viam quando estavam na terra, porque já as primeiras coisas são passadas. Os peregrinos indagaram: o que faremos na cidade santa? Vocês receberão as recompensas por todas as suas labutas, informaram eles, e terão alegria por todos os seus sofrimentos. Colherão o que semearam, o fruto de todas as suas orações, lágrimas e de tudo o que sofreram pelo reino no caminho. Vocês servirão continuamente com louvor e ações de graças ao Rei, a quem desejaram servir fielmente no mundo, mesmo enfrentando tantos problemas por causa da pecaminosidade da carne. Usarão coroas de glória e apreciarão a presença e a formosura do Senhor, pois o verão tal como ele é. Alegrar-se-ão também com os seus amigos, que os precederam naquela região feliz, que acreditaram em suas palavras e seguiram-lhes o exemplo no mundo, e vieram para a glória por causa de sua influência. Lá serão vestidos em esplendor e passearão com o Rei da Glória numa carruagem de ouro. Quando Jesus, o Cristo, voltar à terra com o som de trombetas, vocês virão com ele nas nuvens do céu, cavalgando com as asas do vento. E quando ele sentar-se no trono da sua glória para julgar as nações e sentenciar os obreiros da iniquidade, sejam anjos ou homens, sentar-se-ão com ele e terão voz no julgamento, porque eles eram seus inimigos também. E quando ele retornar à cidade, retornarão com ele, ao som de trombetas, e estarão para sempre com o Senhor. Ao aproximar-se da porta, encontraram-se com uma das hostes celestes, a quem os seres resplandecentes apresentaram. Esses homens amaram ao Senhor enquanto viviam no mundo e deixaram tudo por seu serviço. Ele enviou-nos para guiá-los ao lar e os trouxemos até aqui para que possam entrar e ver o Rei. A hoste celestial deu um jubiloso aleluia, dizendo: Bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Saíram também diversos dos trompetistas do Rei a dar as boas-vindas aos peregrinos, com músicas celestiais. Então, eles caminharam juntos para a porta. Chegaram, por fim, à porta da cidade, e viram escrito sobre ela, em letras de ouro: Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas.
adentrando a cidade celestial. Os peregrinos entregaram seus certificados ao porteiro e foram admitidos na cidade eternal. Foram-lhes dados novos vestuários que brilhavam como ouro branco, coroas e harpas para louvarem e glorificarem ao Senhor. Todos os sinos do céu soaram com júbilo e alguém disse: Entra no gozo do teu Senhor. Então, toda a multidão cantou em alta voz: Ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças, e honra, e glória, e poder para todo o sempre. Quando o portão se abriu para deixá-los entrar, tive um vislumbre da glória interior do céu. A cidade inteira brilhava como o sol, as ruas eram pavimentadas de ouro, e as vestes daqueles que caminhavam por elas resplandeciam com um esplendor que nunca vi antes. Alguns usavam coroas como reis, outros carregavam harpas ou palmas. Também havia aqueles que possuíam belas asas, que não eram vistas senão quando desejavam voar. No momento exato em que começaram a louvar a Deus, Santo, 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 Senhor Deus Todo-Poderoso, o portão se fechou. Entrada negada à ignorância. Enquanto eu contemplava essas coisas, virei-me e em meus sonhos vi ignorância chegar ao rio. Ele atravessou-o logo, sem a metade das dificuldades dos outros dois, porque achava-se lá um barqueiro, chamado Vã Esperança, que o atravessou em seu barco. Viu subir o morro, mas ia sozinho, e ninguém veio encontrá-lo à porta. Ele leu a inscrição acima dela e começou a bater. Ouvi então uma voz de dentro perguntar: Quem é você? De onde vem? E o que deseja? Senhor, respondeu ele, comi e bebi em sua presença, e o Senhor ensinou em nossas ruas. Quando o porteiro do lado de dentro perguntou por seu certificado, ele ficou em silêncio. O porteiro repetiu: Você não tem certificado? Ignorância não teve o que responder. Então, comandados pelo rei, os dois seres resplandecentes vieram para fora, ataram as mãos e os pés de Ignorância e carregaram-no pelos ares até a porta escura que eu vira no lado de um monte, nas montanhas deleitáveis. Lançaram-no dentro dela e fecharam a porta. Perguntei aos anjos por que ele não fora admitido na cidade celestial, e eles explicaram. Seu nome não foi achado escrito no livro da vida, e ele não trazia no peito o certificado. Eu soube, então, que das portas do céu havia um caminho para o inferno, do mesmo modo que da cidade da destruição. Naquele momento, acordei, e soube que tudo o que vira fora um sonho. Segunda parte. A jornada de cristã. Capítulo 12. Cristã segue cristão. Algum tempo depois de contar-lhe a minha história sobre Cristão, o peregrino, e a sua arriscada viagem à cidade celestial, através dos desertos do mundo, tive um sonho sobre a sua família. Cristã, a sua esposa e os seus 4 filhos. Recordei-me do quão fortemente ela opusera-se à chamada de cristão, a uma vida de peregrinações, e como fora rude com ele, antes que partisse, porque considerava o seu espírito angustiado por uma perturbação mental. Um visitante estranho traz uma carta. Sonhei agora que depois do passamento de Cristão, a sua esposa cristã tornou-se preocupada com seu estado pecaminoso e com o modo como tratara ao marido. Certa manhã, depois de haver orado, ela estava varrendo o assoalho em profunda meditação, quando alguém bateu à porta. Ela convidou em voz alta: Se você vem em nome de Deus, entre. Amém, confirmou uma voz ressonante, e um estranho surgiu à porta.
Que a paz esteja neste lar, saudou ele. Meu nome é secreto. Moro na cidade para onde foi cristão. É do conhecimento das pessoas de onde vivo que você deseja ir para lá, e que se tem angustiado pela forma como tratou o seu esposo, opondo-se ao seu bom modo de viver e criando seus filhos na ignorância do caminho eterno. Cristo, o misericordioso, enviou-me a dizer-lhe que é um Deus pronto a perdoar, e que se deleita grandemente em perdoar ofensas. Ele a convida à sua mansão e à sua mesa, e promete dar-lhe, bem como à sua família e aos seus amigos, as boas coisas do seu reino. Cristã, o seu esposo está lá, com legiões de companheiros, e eles regozijar-se-ão com indizível alegria quando você chegar. Cristã comoveu-se profundamente ao ouvir isso. O estranho visitante disse ainda: Eis aqui uma carta do rei de seu marido. Ela ficou maravilhada. Seria mesmo real? Quando abriu a carta, viu que fora escrita em letras de ouro e sentiu a fragrância de um fino perfume. Lendo a missiva, entendeu que o rei desejava que ela fosse viver na sua cidade, como fizera o seu esposo. A boa mulher foi dominada pela emoção e chorou. Senhor, poderia levar-me, bem como aos meus filhos, até esse rei maravilhoso, para que o sirvamos juntamente com cristão, meu bom marido, por toda a eternidade? O visitante respondeu: Cristã, o amargo vem antes do doce. Você deverá passar por muitas tribulações, como sucedeu ao seu marido, para chegar à cidade celestial. Aconselho-a, portanto, a ir à portinhola além da planície, e que se abre para o caminho que você deve tomar para alcançar a cidade de Deus. E desejo-lhe boa viagem. Recomendo-lhe também que guarde esta carta para lê-la com os seus filhos no caminho, até chegar à porta da cidade, porque ela é uma das canções que entoará enquanto estiver neste corpo de barro, à casa de sua peregrinação. E você deve apresentá-la como seu passaporte no portão da cidade. Cristã chamou os filhos e expôs-lhes: Meus filhos queridos, como vocês sabem, ultimamente tenho estado sob um grande peso pela morte de seu pai. Não que eu tenha a menor dúvida de que ele esteja feliz, mas ando muito preocupada com a nossa condição, que, como veem, é miserável. Além disso, a minha atitude para com ele em sua aflição pesa-me agora como um fardo na consciência, porque assentei contra ele a minha mente, e a de vocês também, e recusei-me terminantemente a segui-lo em sua busca de uma vida melhor. Só a lembrança dessas coisas haveria de matar-me agora, não fosse pelo sonho que tive esta noite e pelas palavras encorajadoras desse homem nesta manhã. Venham, filhos, aprontem-se. Vamos empacotar nossas coisas e dirigir-nos à porta que dá para o caminho que nos guiará à cidade, onde seu pai agora habita. Assim poderemos vê-lo novamente e viver em paz com ele e seus amigos, de acordo com as leis daquela terra. Os rapazes romperam em lágrimas de alegria. O visitante despediu-se e eles começaram a preparar-se para a jornada. O início da jornada. As vizinhas de Cristã vieram à sua casa e tentaram dissuadi-la de partir. Achavam que era uma tolice, arriscado demais para uma mulher, especialmente uma que tivesse filhos. Elas recordaram-lhe as dificuldades que seu marido tivera na peregrinação e lembraram também que ele era um homem forte, enquanto ela, apenas uma frágil mulher com 4 filhos para defender. Mas havia uma jovem vizinha, a senhorita Misericórdia, que achava estar ela fazendo a coisa certa. Não apenas achava correta a atitude de Cristã, como também a amava e a admirava a ponto de decidir ir com ela e partilhar-lhe da sorte. Agora vi que Cristã e os 4 filhos, Mateus, Samuel, José e Tiago, estavam a caminho, e Misericórdia ia com eles.
Cristã estava feliz não apenas por ter uma boa companhia, mas porque havia persuadido a jovem a buscar ao Senhor e a seguir o caminho dos peregrinos. Então eles seguiram juntos, e Misericórdia começou a chorar. Cristã: por que está chorando, minha querida? Misericórdia: ora, quem não se afligiria ao considerar o estado e a condição de meus pobres parentes que ainda se acham em nossa cidade pecaminosa? E o que mais me preocupa é o fato de eles não possuírem um instrutor, ninguém que os alerte contra a destruição vindoura. Cristã: grande amor e profundas emoções têm os peregrinos, e você está fazendo por seus amigos e entes queridos o que o meu esposo fez por mim. Ele chorava porque eu não dava atenção ao seu apelo, nem considerava o que ele dizia sobre o julgamento. Mas o Senhor dele e nosso recolheu as suas lágrimas por nós, e agora você, os meus filhos e eu estamos colhendo os benefícios daquelas lágrimas. Espero, Misericórdia, que essas suas lágrimas não sejam em vão, mas resultem na salvação de muita gente. A palavra diz: os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Então, Misericórdia recitou este poema. Que o Santíssimo seja o meu guia, se esta for a sua vontade, até o seu portão, até o seu aprisco, subindo o seu monte santo. Que eu jamais o faça sofrer por desviar-me ou retroceder da sua graça e de seus santos caminhos, não importa o que me aconteça, e que ele conquiste os meus queridos que deixei atrás. Senhor, faça-os orar para que sejam teus, de todo o coração e mente. No pântano do desespero. Com cuidado e devoção, eles esforçaram-se através do pântano do desespero e acharam-se finalmente no caminho da porta estreita. As palavras vieram à mente de Cristã, e ela repetiu-as aos demais. Bem-aventurada a que creu, pois hão de cumprir-se as coisas que da parte do Senhor lhe foram ditas. Misericórdia disse então a Cristã: se eu tivesse, como você, uma boa razão para esperar por uma recepção calorosa, nenhum pântano do desespero haveria de me desencorajar. Ora, replicou Cristã, você conhece as suas fraquezas, e eu as minhas. Recepção à porta da esperança. Chegando à porta, Cristã começou a bater. Não houve resposta. Ela bateu novamente e tornou a bater. Mas nada ouviram, a não ser o sinistro latido de um cão. Eles ficaram parados ali, confusos, sem saber o que fazer. Tiveram vontade de desistir e afastar-se do portão, mas pensaram que o porteiro pudesse tomar conhecimento e jamais permitir-lhes a entrada. Por outro lado, mais uma batida poderia incitar o cachorro a entrar em ação. Contudo, Cristã reuniu coragem suficiente para bater sonoramente. Então, a voz do porteiro perguntou: quem está aí? O cão parou de latir e o porteiro abriu a porta. Cristã fez uma humilde reverência e cumprimentou: que o nosso Senhor não se ofenda conosco por havermos batido em seu portal santo. De onde vocês vêm e o que desejam? Inquiriu o porteiro. Cristã: viemos da antiga cidade de Cristão, a cidade da destruição, e queremos ir à cidade onde ele está agora, a Nova Jerusalém. Sou a esposa dele, e estes são os nossos filhos. O quê? Admirou-se o porteiro. A esposa de Cristão tornou-se agora uma peregrina? Ela que há pouco tempo abominava essa vida? Cristã: sim, e o mesmo fizeram os meus filhos queridos. Então ele os deixou entrar pela porta, dizendo: deixai vir a mim as criancinhas. Ele fechou o portão e chamou um trombeteiro, que estava numa sala superior, para que tocasse alguma música alegre e sonora. E o trombeteiro encheu o ar com notas melodiosas. Enquanto isso, a pobre Misericórdia permaneceu do lado de fora,
chorando, achando que fora rejeitada. Todavia, quando Cristã obteve entrada para si e os filhos, fez um apelo por misericórdia. Cristã: meu senhor, tenho lá fora uma boa amiga e companheira que veio comigo. Ela está muito abatida, porque duvida que será aceita, uma vez que veio sem convite, a não ser pelo que lhe fiz, enquanto eu tenho um convite do próprio rei. Misericórdia começou a impacientar-se, pois cada minuto parecia-lhe uma hora. E sem o saber, interrompeu a intercessão de Cristã, batendo tão fortemente à porta que assustou a amiga. O porteiro indagou: quem está aí? É a minha amiga, acudiu Cristã.